A última vez que a gente falou de WNBA nesse canal era sobre um futuro péssimo que poderia acontecer com essa liga, e agora esse futuro é só uma questão de olhar o relógio para ver quando vai virar realidade. Porque só para você ter uma ideia, para você não achar que esse é o 30º clickbait que eu falo sobre WNBA, já que todos os títulos de WNBA nesse canal é falando como tudo vai acabar e ela ainda respira por aparelhos, falta menos de 3 meses, já é menos de 80 dias do dia que eu anotei que faltava 80 dias inclusive, que a próxima temporada da WNBA irá começar e eles ainda não fizeram 2 drafts para novos times, aqueles drafts de expansão, o draft oficial, não tá rolando scout, acompanhamento, conversa das novas jogadoras que vão sair do colegial para a WNBA, não está acontecendo a free agency, já que os times precisam dos seus advogados para poder contratar as jogadoras que estão disponíveis no mercado, e tudo isso porque também não se sabe o quanto os times vão poder gastar, porque tudo isso foi causado pelo caos da negociação da CBA contra a WNBA, que é o que eu expliquei no último vídeo para vocês, que eu vou deixar no card para vocês olharem, mas caso vocês não tenham ouvido o card é porque vocês não se inscrevem no canal. Quem sabe você não é um dos caras das 50% de pessoas que se inscreve. Quem sabe você não é uma das 50% de pessoas que viram todo aquele vídeo até o final. Grande chance de você ter visto, inclusive, já que passou de mais de 100 mil em uma semana. Mas depois de eu falar tudo, você simplesmente esqueceu. Às vezes você esqueceu, às vezes você é canalha, mas às vezes você esqueceu mesmo de clicar no botão de se inscrever e também de ativar o sininho no canal. É um aperto para inscrever e outro aperto para ativar o sininho do canal. Desse jeito, não só ficando sim o T trazendo para vocês notícias e histórias sobre o basquete em geral, como também ajudando esse canal a bater os 200 mil inscritos, que a gente consegue bater isso ainda no meio do ano. Para isso você só não pode esquecer de se inscrever, por isso que eu tô pedindo agora no início do vídeo. Mas pra gente pular logo sobre esse assunto, resumindo mais ou menos o que eu falei no último vídeo, a CBA, ou CBA, se você quiser falar em inglês, nada mais é que a Associação das Jogadoras, seria o órgão que representa os direitos e negocia, representando todas as jogadoras da NBA, novos contratos, comissões, condições, etc. E desde aquela primeira explosão da bolha, que saiu em todas as páginas que você pode acompanhar do Instagram e do Twitter, sobre elas querendo o aumento de salário, que aí um pessoal falou que elas só queriam mais dinheiro, outros que elas queriam ganhar igual jogadores da NBA, jogadoras da WNBA falando que os jogadores da NBA deveriam dar parte do salário deles para jogadoras. No fim das contas, elas só queriam um acordo que desse um aumento da parte bruta da receita da liga para pagamentos. Para vocês terem ideia, não chega nem a 10% quanto as jogadoras ganham de tudo que a WNBA faz, ao mesmo tempo que, como foi dito no outro vídeo, nessa temporada que eles quebraram o recorde de faturamento de 200 milhões. Elas ainda tiveram um prejuízo de 40 milhões, então é uma liga que realmente respira muito por aparelhos. E na última data, que seria a data limite que a CBA iria entrar com acordo com a WNBA para a NBA poder voltar a jogar sem ter um perigo de ter uma greve completa ou até mesmo a extinção da liga, que aconteceu com o beisebol também, que chegou a ser maior que a NBA em uma época. Porém, isso daí já seria eu falar muito de um assunto que não é desse vídeo, então confere o último vídeo que eu falei para você entender isso. Os dois lados se flexibilizaram, porém, enquanto um tava aqui e outro tava aqui, esse flexibilizou para cá e esse para cá. Foi isso que aconteceu. A CBA, dos 30% que ela queria da receita bruta, resolveu diminuir para 25% no primeiro ano. 5% parece pouco, mas quando se fala de milhões é muito dinheiro. Para 25% no primeiro ano, chegando até 27,5% no final do novo acordo. Já falando que eu não sei quanto dura esses acordos, mas eu acho que deve ser pelo menos de 5 a 10 anos, que é o que eu NBA mais ou menos. E aumentar o teto salarial para as contratações. Eu não sei se teto salarial é a tradução certa, porque tem o primeiro, o segundo teto, mas o salary cap, o máximo que os times da WNBA podem gastar sem pagarem multa, aumentar esse teto até 9,5 milhões. Já o outro lado da WNBA que se flexibilizou, mas vocês vão ver que ainda tá bem longe do que a CBA quer, eles queriam aumentar o teto de 5 milhões para 5,65 milhões, praticamente 4 milhões de diferença do que a CBA sugeriu, e aplicar vantagens para jogadoras, como apartamentos pequenos de um dormitório para atletas menores, proteção de troca para jogadores grávidas, um aumento da bolsa aposentadoria, que eu não sei como é que funciona, mas o valor que as jogadoras aposentadas teria de até 40 mil dólares, porém uma receita de só 14,5% da receita líquida. Ou seja, enquanto as jogadoras sugeriram para que de 25% de toda a grana que entra na WNBA seja separado somente para salários de jogadoras, e os outros 75% aí a Lida vai lidar com custos, transmissão, acordos, enfim. O que a WNBA quer é que todo o dinheiro que venha, eles vão pagar tudo, do que sobrar, essa sobra aí dá 14,5%.
para jogadoras. Não só uma diferença absurda de 10% do que a CBA sugeriu para que a WNBA quer, como também a receita é totalmente diferente. A grana bruta, até para você que trabalha aí e tá vendo CLT, o que você recebe no papel é o seu salário bruto, é muito mais do que você recebe na prática, pode pagar suas contas. E já que isso aconteceu na data final da renovação de ter um novo acordo, acabou o contrato antigo, começa o contrato novo entre as jogadoras da WNBA. Não chegaram ao senso comum, não só a liga não está funcionando normalmente nessa pré-temporada, como por exemplo na NBA, acabou os playoffs, os caras podem conversar com novos times, fazer contrato, não está tendo nada disso acontecendo porque não se tem nem quantos times podem gastar para se ter contratos, para os advogados poderem ler as regras e poderem contratar novas jogadoras. Não só a liga só está congelada, mesmo sendo um período fora de acontecer a liga, como a temporada delas volta no dia 8 de maio. Não só elas estão com esse problema sério na pré-temporada, como se nenhum acordo for feito, elas não podem nem ter uma temporada para começar esse ano. O nível é tão sério que a Napheesa Cooley, a vice-presidente da representante do comitê de jogadoras da WNBA e da liga da WNBA, também cofundadora tá Unrivaled, que é um dos escopos que vai sair as jogadoras, que jogadoras atuais da WNBA também jogam, para poder fazerem um extra como atletas. A Napheesa Cooley é a mesma que a gente comentou aqui no canal, que é quem expôs o quão ridículo é a atitude da Adam Silver da WNBA, dizendo falas como a Caitlin Clark deveria se ajoelhar a ela pela plataforma que a WNBA dá, sendo que a Caitlin Clark já chegou milionária com o contrato da WNBA, vendendo mais regata que o LeBron, inclusive, e o contrato dela de novato foi $78 mil um ano, não foi nem 100 mil. Comentou publicamente que foi recomendada que as jogadoras poupassem o seu dinheiro, que elas economizassem sua grana, porque pode ser que não exista uma temporada esse ano. E como eu falei pra vocês, a Caitlin Clark, que é Caitlin Clark, no primeiro ano dela ganhou menos de $100 mil em um ano. Caraca, Pisco, queria eu ganhar $100 mil no ano. Sim, mas estamos falando de atletas, jogadoras e dos Estados Unidos, que se você tiver uma virose, você paga $1.000 só a ambulância. E todo esse drama tá acontecendo pelo óbvio que você já deve ter entendido até agora. Dinheiro. É uma falta de senso em entender quantas jogadoras querem ganhar e quanto a liga quer pagar. Porém, o problema não é somente o dinheiro e sim a falta de que a WNBA nunca prova o quanto realmente eles gastam. No último vídeo eu comentei que a propostas dela, diz a WNBA, que daria um prejuízo de 720 milhões se elas simplesmente aceitassem tudo que a CBA pede. Com essas flexibilizações, essas regras e essas novas mudanças que a WNBA foca no que a WNBA tá falando, porcentagem menor da receita líquida, bônus, aumentar só $500 mil no teto salarial, diz a WNBA que com tudo isso elas ainda teriam um prejuízo de 460 milhões na liga. Porém, o que faz as jogadoras se recusarem o que é verdade, e isso realmente faz algum sentido, é que ninguém sabe da onde a WNBA tira esses números. Ah, Pisco, é só ver a nota fiscal do gasto dos times. Eles não divulgam. Isso também acontece na NBA, por exemplo, eles não divulgam, por isso que tem lockout direto, porém a NBA, os caras são bilionários, né? Contrato na casa de 500 milhões, mas também quando a NBA fala tal coisa vai dar prejuízo, os jogadores falam, então mostra onde está esse prejuízo, e eles não só não mostram, como os mesmos representantes da NBA que fizeram causar o lockout em 2012, também venderam o Lakers ano passado por 10 bilhões, e impressionantemente a mesma coisa acontece com a WNBA. A gente falou sobre como era custoso os times da WNBA entrarem, a gente falou como elas tinham prejuízo, a liga tá falando como eles vão ficar com $500 milhão em perca de receita com a proposta que eles estão sugerindo. Então, como primeiro tem 2 novos times entrando na expansão da liga, se é tão prejuízo assim, como é que tem gente queimando dinheiro fora por uma liga que não tem nem audiência comparado à sua liga masculina? Ao mesmo tempo que você tem o Aces, por exemplo, que quando o Mark Davis comprou por 2 milhões em 2021, valorizou para esse ano 2026 para 310 milhões. Esse suposto prejuízo de 460 milhões que a liga teria no próximo ano, metade desse valor só o Aces ganhou em valorização do time. Quando um único dono em 5 anos ganha, sendo dono do time, metade do que a liga diz que vai perder ao longo de um contrato, sem nem mostrar nem receita, nem nota, nem nada, nem comprovar onde estão esses gastos, fica realmente difícil acreditar que realmente tem esses gastos, o que faz a gente interpretar duas coisas. Primeiro, a WNBA serve para lavar dinheiro, não é possível. Ou segundo, toda a grana que a WNBA tá indo pro bolso pros donos, realmente não tem nada indo para jogadoras,
E aí, nesse caso, elas estão 200% certas. O nível é tão crítico que, além de tudo isso, o próprio Adam Silver pronunciou indiretamente, lembrando que a WNBA é subsidiada uma parte para a NBA. Todos os custos da WNBA não são da NBA, acho que a NBA dá tipo 15 milhões de dólares pra WNBA existir, alguma coisa assim. Ele foi pressionado na entrevista do All Star e ele falou, bom, eu vou deixar sim uma data específica porque eles têm que se entender, mas eles têm que se entender logo porque a liga não pode deixar de existir. A gente tá vendo uma bomba relógio acontecendo na WNBA novamente, porém a diferença é que essa bomba relógio já tá com menos de 10 segundos contando e você ainda não cortou o fio vermelho, e se algo não for feito até 8 de maio, se eles só não fizerem um lockout pra finalmente se entenderem, é capaz de 8 de maio ser a data da morte da WNBA. É capaz a gente nunca mais ver ela na vida, mas você ainda vai me ver mais vezes se você se inscrever no canal. Lembrando que é só 2 toquinhos assim na tela, tá na TV? Mousezinho, seta pra baixo, se inscrever. Porque agora, já que você ficou até o final e acompanhou tudo, pelo menos confere pra não ser igual ao nosso colega que tá 5 vídeos achando que ele se inscreveu e estava acompanhando todo dia sem se inscrever. Isso é mais comum do que imagina. E se mesmo assim você deixou de se inscrever, você só é canalha mesmo. Você só tem um caráter ruim, eu não fecho com você e fecho com todo mundo que me ajudar a bater essa meta de 200 mil inscritos no canal. Lembrando que além de você gostar de mim, você quer dar um apoio simbólico para continuar na produção desse canal, é só você virar membro no primeiro comentário que a gente tem na descrição. Temos 2 tiers e uma lista absurda de membros, a ponto que eu tenho que trocar de página no YouTube Studio quando eu mostro ele para vocês, que não só dá esse apoio simbólico por essa conversa direta que a gente tem, como também pelos vídeos doc que a gente produz nesse canal. O último até o momento que eu estou gravando é do Derrick Rose, além de vários outros vídeos docs que a gente produziu para esse canal e talvez você não tenha assistido. Então você se tornando membro, você fica mais próximo e vê em primeira mão quando esses vídeos saem, o que não é uma obrigação, mas se você virar, eu sou muito grato a você. E eu quero que você comente falência se você ficou até aqui. Vamos ver se todo mundo que ficou até aqui dentro dos comentários está inscrito no canal. E eu quero você do futuro que por algum motivo esbarrou nesse vídeo, comente: a WNBA ainda existe? Ela foi salva? Tá tudo certo? O Project B deu um pau na WNBA e levou todas as jogadoras para fora? Comenta aí pra mim. Inclusive, já que você clicou nesse vídeo para esse tópico, eu vou fugir um pouco do protocolo, vou deixar aqui os 2 últimos vídeos falando sobre a WNBA. O de cima aqui, o mais recente, sobre as últimas notícias antes dessa atualização que a gente tem agora, e o de baixo falando sobre esse caso da Adam Silver da WNBA, que falou da Caitlin Clark, para você ver que talvez a WNBA não esteja nas melhores mãos. Muito obrigado você que ficou até aqui, assista o canal do Raul Sena para aprender a investir e tchau!